Estamos de volta com uma denúncia. Um candidato à reitoria da Universidade Estadual de Londrina registrou um boletim de ocorrência por ameaças de morte. Professor Gabriel Giannatasio, é isso, né, professor? Isso. Falei, pronunciei certo. Ótimo, já está aqui com a perfeito, gente. A tua pronúncia, parabéns, Juliana. Muito obrigada. Boa tarde, primeiramente, para você, professor. Obrigado, primeiro, por receber o nosso chamado, atender o nosso chamado e explicar aqui no Tarobá Notícia o que foi que aconteceu. Bom, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não é? Assim que nós oficializamos e que as candidaturas foram deferidas, né, pela Comissão Eleitoral da Universidade Estadual de Londrina, assim que isso aconteceu, nós fomos informados que estavam aparecendo alguns cartazes na universidade, estavam sendo afixados alguns cartazes na universidade com ameaças de morte a um candidato à reitoria, que o cartaz dizia que era um candidato fascista. E ali dá para ver também a minha foto, né? Ali no meio do cartaz. Né? Enfim, nós ficamos preocupados, não é? Com isto, nós achamos que isso é uma ameaça a um processo democrático na universidade, não é? E que, de certo modo, isso também espelha um tensionamento que existe na sociedade brasileira. Não é? Professor, quando será a eleição? A eleição está marcada em primeiro turno para o dia 12 de abril, que acho que é terça-feira que vem, não da semana que vem, da outra, em primeiro turno. Caso nenhum candidato, como eu disse, são 4 chapas, a nossa é a chapa 1, né, o El de volta para casa, caso nenhuma chapa alcance o 50% mais 1 do eleitorado, haverá um segundo turno no dia 27 de abril. Eu perguntei da data, professor, porque a gente está vivendo, então, esse momento de eleição da nova reitoria da instituição, então, só para as pessoas em casa poderem entender, então, o que está acontecendo na Universidade Estadual de Londrina. Professor, já existe, né, o senhor fez o boletim de ocorrência, já existe uma suspeita, uma ideia de quem teria feito isso ou um grupo de pessoas que estaria aí envolvido nessa situação na universidade? Juliana, veja só, a gente vem passando na universidade por um processo, não é, em que este cartaz é, digamos assim, a cereja do bolo, é a gota d'água deste processo. Não é? Então, assim, o clima de acirramento ideológico, né, de tensionamento na universidade, assim como na sociedade, é grave. Não é? Então, assim, nós já passamos por manifestações de alunos, não é, que mostravam cartazes falando vamos bater em fascistas, não é? Manifestações de alunos dizendo vamos expulsar os fascistas da universidade. Não é? Então, de certo modo, o que eu quero dizer é que esse cartaz não é uma grande surpresa para nós. Já era esperado. Isto, já era esperado. Ou seja, fazia parte um pouco da cadeia lógica dos acontecimentos, né? Então, eu imagino que as pessoas envolvidas nesses atos anteriores, que eu estou me referindo aqui, possam ter alguma relação com o que acaba de acontecer. De todo modo, no boletim de ocorrência que nós abrimos junto à Delegacia de Polícia, nós solicitamos as imagens das câmeras de vigilância da universidade. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. A gente sabe que a Universidade Estadual de Londrina tem câmeras de segurança espalhadas por todo o campus. Já tem essas imagens já chegaram ou ainda não? A informação que a gente tem da Prefeitura do campus é de que essas imagens estão sendo coletadas, foi feito o registro para que as imagens referentes ao dia e horário em que apareceram esses cartazes, né, fossem disponibilizadas e nós vamos poder ter acesso a elas só mediante o momento em que elas forem encaminhadas para o processo criminal aberto. Não é? Então, até o momento, a gente não sabe ainda se as imagens que temos, e você tem razão, imagens existem, porque as câmeras existem. Sim. Agora, se as imagens foram capazes de capturar o momento e as pessoas que fizeram isso, a gente ainda não tem essa informação. Agora, professor, mesmo diante de toda essa situação, o senhor vai manter a sua candidatura à reitoria ou não? Pensou em desistir? Qual é o seu posicionamento nesse momento? Juliana, veja,
De certo modo, a nossa candidatura, a candidatura da Chapa 1, ela é resultado, ela se apresentou e ela se apresenta exatamente por causa deste quadro que nós estamos vivendo, não é? Esse quadro de intolerância, esse quadro de abismos entre a comunidade acadêmica e a sociedade, não é? Então, assim, não há motivo nenhum para a gente, neste momento, desistir. Pelo contrário, não é? O que acaba de acontecer só reforça, não é, as motivações da nossa candidatura e só reforça o nosso entendimento de que é hora de acirrar, aprofundar a campanha, mostrar efetivamente para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa à academia o que está acontecendo entre os muros da universidade. Então, assim, mantemos a candidatura e reforçamos o nosso trabalho nesse processo eleitoral. No caso, professor, só uma última informação, né? No âmbito da universidade, essas pessoas identificadas, o que pode acontecer com elas? Elas podem, por exemplo, ser expulsas da universidade, lógico, depois de um processo administrativo, enfim, de uma investigação interna da universidade. Essas pessoas podem ser até expulsas ou não? Aí são dois processos que correm paralelamente, não é? O processo junto à Justiça Criminal, sim, aí eles vão responder criminalmente por ameaça, não é? Por ameaça e por injúria ou desacato. Aí depende de como entenderão a justiça vai entender. A Justiça Criminal. E internamente um processo administrativo. Abre-se um processo administrativo e aí o processo administrativo ele tem várias penalidades, não é? As mais rigorosas, a mais rigorosa é a expulsão. Então, estão submetidos a esta possibilidade, não é? Isso depende do que o resultado, que a investigação e a conclusão a que se chegará neste processo administrativo. Mas, antes de mais nada, o mais importante é identificar as pessoas que fizeram isto. Tá certo. Professor Gabriel, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua coragem também em vir falar aqui com a gente no Tarobá Notícia e mostrar toda essa situação que aconteceu, infelizmente, no campus da Universidade Estadual de Londrina. Mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente sexta-feira para o senhor. Ok, obrigado também a você, Juliana, a TV Tarobá. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada.